O ato institucional número 5, mais conhecido como AI-5, foi um dos atos baixados pela ditadura entre 64 e 69. Foram 17 no total atos institucionais. E depois do golpe de 64, a ditadura buscou, através desses atos institucionais, legalizar. Tinha uma pretensão de criar uma legalidade de exceção que justificasse o novo regime político. Através desses atos, a ditadura conseguiu afastar a aplicação da Constituição em muitos aspectos, e o AI-5 ficou mais famoso porque ele corresponde ao período de recrudescimento da repressão na ditadura. Basta lembrar que durante os anos 60 e depois do golpe de 64, começa a haver uma série de manifestações de oposição nas ruas e também no Congresso. Tem atos do movimento estudantil em 66, greves operárias em 68 em Osasco, uma série de manifestações como uma marcha dos 100 mil contrárias à ditadura. E tudo isso faz com que a ditadura justifique uma intervenção ainda maior e uma repressão ainda maior. O mote e o pretexto foi um discurso feito pelo deputado Márcio Moreira Alves, que no começo de setembro de 68, ele faz um discurso pedindo um boicote, chamando a sociedade a um boicote do 7 de setembro daquele ano. E depois desse discurso, há uma reação da ditadura no sentido de querer caçar o Márcio Moreira Alves e o Congresso se opõe. Essa medida perde dentro do Congresso na votação, e esse é o pretexto, em 13 de dezembro de 68, para que o AI-5 seja editado. Dentre as diversas medidas que o AI-5 trazia, a gente pode mencionar a possibilidade de fechamento do Congresso Nacional, que de fato acontece. O Congresso vai ser fechado depois até outubro de 1969. O presidente podia fechar assembleias legislativas estaduais e câmaras municipais, fazendo intervenções diretas nos estados e nos municípios. Poderia fazer a suspensão de direitos políticos por até 10 anos, além de diversas cassações que aconteceram de cargos públicos, perseguição e uma certa abertura maior para a repressão e para a violência direta, porque o AI-5 suspendeu o habeas corpus, que é uma medida no direito utilizada para se denunciar judicialmente atos de repressão do executivo. Então, muitas vezes, as prisões arbitrárias, as torturas, eram denunciadas através de advogados pelos habeas corpus. Então, o AI-5 significa uma concentração que nunca foi vista nessa dimensão dos poderes na mão do executivo. Vai durar 10 anos, até 1978, e por conta do AI-5 há uma série, um legado muito grande de repressão de violências, desde prisões arbitrárias, torturas, desaparecimentos, execuções sumárias, que acabaram ficando impunes e que não se pôde naquele momento também denunciar e apurar. O AI-5 vai produzir efeitos até 1978, quando já é o período da abertura. E com a Constituição de 1988, já não faz mais sentido falar em ato institucional. Não existe essa figura mais no direito brasileiro. Então, o que significa reivindicar o AI-5? Na prática, significa uma afronta à Constituição de 1988, porque contraria o Estado de Direito e os próprios valores democráticos que estão previstos na Constituição.